Vem, abre lá comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versos 19 ao 21, nós vamos ler. Nós estamos na nossa série sobre saúde financeira. Hoje o pastor Robson não está, a Isabela, a pastora Sueli, eles estão num seminário lá em Francisco Beltrão, lá no Paraná. Eu fiquei, porque eu quis ficar com vocês, viu só? Glória, ficamos aqui, para estar ministrando essa palavra que o Senhor tem colocado, e eles estão lá, mas semana que vem essa é a nossa penúltima palavra, semana que vem o pastor encerra a nossa série de saúde financeira com a última palavra, então não perde, o Senhor tem falado tanto, eu acredito que Ele tem movido na sua vida, não tem? Em todas as áreas, na minha vida tem sido assim, e eu creio que Ele vai falar muito mais. Então abre lá comigo o livro de Mateus 6, 19, 21, e hoje nós continuamos dizendo, onde devo investir? Aonde eu devo investir? A gente tem vindo trazendo o que é, como que acontece, e o livro de Mateus, Jesus ele está falando, é o Sermão do Monte, e Jesus está trazendo um ensinamento que diz assim, versículo 19, não acumuleis tesouros na terra. Então, Jesus está dizendo assim, não invistam em tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e roubam, mas acumulem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Essa é a palavra que o Senhor vem falando no Sermão do Monte, e Ele continua e vai falando até o versículo 34, Ele vai falar da raiz, Ele vai falar tantas coisas, e Ele está falando aqui sobre tesouros, Ele está falando sobre finanças, e o Senhor Jesus, Ele fala a respeito desses tesouros que podem ser acumulados, Ele está falando de tesouros que podem ser acumulados aqui na terra. Mas Jesus não está falando só sobre os tesouros acumulados aqui na terra, mas Ele também fala que tesouros podem ser acumulados lá no céu, que nós acumulamos lá no céu. Então Jesus aqui, Ele não está falando da mesma coisa, não está falando do mesmo tesouro. Jesus está falando aqui de um tesouro terreno e de um tesouro espiritual. Mas, na verdade, nós percebemos que acumular ou não tesouro no céu não tem muito a ver com a forma com que nós lidamos com essa questão de tesouros aqui na terra. Nós vamos ver que nós precisamos entender na nossa vida, e nós precisamos entender como filhos de Deus, como cristãos, que acumular, entender que a nossa vida, ela vai além. Nós temos que pensar que ela é muito maior do aquilo que é terreno. Nós temos que pensar que ela vai além, envolve mais do que é aqui. Nós estamos tão acostumados e vivemos tão aqui na terra, que nós vivemos tão no nosso natural, que nós às vezes não entendemos que é além, que existe algo eterno. E Paulo vai dizer, lá no livro de Colossenses 2:20, ele vai dizer assim, se vocês morreram com Cristo, ele está dizendo, gente, agora se vocês morreram com Cristo, vocês também ressuscitaram com Cristo. Aí ele vai dizer assim que os rudimentos do mundo, agora você tem que investir, não vivam mais como esse mundo. Sabe, ele está dizendo assim, se você morreu com Cristo, você já morreu para esse mundo. Você não faz parte desse mundo. Amém? Você faz parte dos céus. Então, se você morreu e você não faz parte nesse mundo, por que você está tentando viver como vive este mundo? É isso que Paulo está dizendo. Por que nós tentamos tanto viver como diz este mundo? Então, por que você está agindo como o mundo age? Por que você está vivendo como o mundo faz? E Paulo, ele continua ali no capítulo 20, e daí ele vai para o versículo 3, e ele diz assim, portanto, já que vocês já morreram, agora vocês também ressuscitaram com Cristo. E agora que vocês ressuscitarem com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Versículo 1, versículo 2 de Colossenses 3 vai dizer, procurem as coisas que são do alto. Foque nas coisas que são do alto.
Aí vai dizer assim, versículo 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então a palavra de Deus, ela nos leva aqui a entender que nós podemos viver não apenas para aquilo que é natural. Nós não devemos viver por aquilo que é natural, mas nós devemos viver por aquilo que é celestial. Nós não devemos viver por aquilo que é terreno, mas nós devemos viver por aquilo que é dos céus. Nós devemos viver pensando em coisas espirituais. Era isso que nós deveríamos fazer. Mas nós vemos que nossa vida não é assim que acontece. Nós não vivemos pensando em coisas espirituais. Nós às vezes vivemos tão no natural, tão nesse mundo e tão envolvido, que nós esquecemos das coisas espirituais. Nós esquecemos das coisas do céu. E Jesus aqui, ele está declarando para não acumular esses tesouros aqui na terra. Ora, se ele está declarando que não é para nós acumular aqui, que é para nós acumular lá, é porque lá nós vamos ter um ganho. Mas nós queremos o quê? Passamos a nossa vida correndo atrás, indo atrás de dinheiro, de propriedades, de carros, melhores roupas. E eu quero te dizer algo e abrir aqui um parênteses rapidinho e derrubar um mito muito grande. Antigamente, você que é um cristão mais antigo, tem alguém aí com mais de 20 anos? Tem uns ali, uns não querem levantar a mão. Você que está ali com o barro da arca, né, igual eu, de Noé, nós entendemos e muitas vezes foi falado para nós, e antigamente o dinheiro era tratado como sujo. O dinheiro, ele foi tratado, ter coisas materiais era tratado como uma coisa inadequada, que o cristão não poderia ter isso, porque nós vemos, daí pensamos assim, mas Jesus disse para o jovem rico, vende tudo que você tem. Jesus não está tratando disso, ele está tratando de outra coisa. Ele está tratando do coração preso desse jovem. E nós pensamos nisso. E muitos de nós, às vezes, carregamos isso. Não, eu não posso ter muitas coisas. E vou para uma vala, e fomos para uma vala. E agora nós temos uma nova geração de crentes, uma nova geração de cristãos, que chegou e foi para o... ele não está no meio do acostamento, ele estava de um lado e agora foi para um outro lado. Que para que eu apresente, para que as pessoas vejam que Jesus está na minha vida, eu tenho que ser muito bem financeiramente. E Jesus não está tratando, a palavra de Deus não trata isso. Então não quer dizer, Jesus não está dizendo assim que nós não podemos ter nenhuma posse. Ele está dizendo que nós temos que ser equilibrados. Nós não podemos ficar presos nas coisas aqui da terra. Nós temos que ficar presos nas coisas que são do céu. Nós temos que estar sujeitos os nossos bens às coisas do céu. Então nós não podemos ter financeiramente, não quer dizer que é bênção de Deus. Nós temos que estar, tudo Deus nos abençoa. Então, nós não podemos estar naquela vala que o dinheiro era ruim, mas não podemos estar na vala que agora eu tenho que prosperar, ir atrás, e eu esqueço das outras coisas. Jesus quer que nós andamos com um equilíbrio, amém? Você entendeu até aqui? Equilíbrio na nossa vida, em tudo na nossa vida e na nossa vida financeira também. Deus quer um equilíbrio, Deus quer trazer esse equilíbrio. Então, se você estava numa vala, foi para outra, procure no Senhor agora o meio da pista, porque até mesmo aí alguns acreditam, não, mas tudo isso Deus me deu e eu não vou perder nada. Jesus nunca falou isso, e Jesus nunca deu um seguro sobrenatural sobre isso. Muitas vezes, quando nós perdemos algumas coisas, perdemos os nossos bens financeiros, eu acredito e creio que o Senhor está trazendo para nós e está trazendo para o nosso coração, para que a gente entenda que a gente não deve estar apegado a isso, acumulado a isso, e a nossa segurança não está nas nossas finanças. A nossa segurança tem que estar nos céus. Amém? A nossa segurança tem que estar ali. Então, Jesus, ele conhecia muito bem o coração da humanidade. Jesus conhecia a tendência do humano a confiar o quê? Do ser humano a confiar naquilo que ele acumula. Naquilo, não, agora eu vou acumular. Então Jesus, ele diz que nós não devemos armazenar tesouros aqui na terra, mas sim no céu. E esse conceito é muito importante. A gente vê isso no verso 20. Acumulem para vós tesouros no céu. E isso é mencionado nas Escrituras, acumular 5 vezes.
Então, quando algo nas Escrituras começa a falar um pouco mais, quer dizer que é algo muito importante, que Deus quer que nós saibamos. Então, Deus quer que você saiba como você deve acumular. E quando Ele fala, acumulem, ou em outras traduções, acumulem para vós. Ele não está dizendo assim, acumulem aqui no céu para mim. Não acumulem para os anjos, nada disso. É para você mesmo. Porque quando eu chegar no céu, quando você chegar lá no céu, terá algo para você. É isso que Jesus está dizendo. Então, acumulem tesouros. Então, Ele diz que nós devemos ter esse depósito. Então, lá no céu, nós podemos entender que existe um banco de Deus, o banco dos céus, onde nós estamos depositando. Você tem depositado coisas no banco dos céus? Você tem colocado coisas no banco dos céus? Então, acumular é para acumular nos céus. E a Bíblia, ela diz que nós podemos ter essa conta bancária. Nós temos essa conta bancária. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós devemos investir e desfrutar das coisas aqui, mas aproveitar, nós vamos investir e aproveitar muito mais naquilo que dura para sempre. Então, desfrutar no céu para sempre do que eu invisto nas coisas do céu. Então, aquilo que eu invisto no céu, eu vou desfrutar para a eternidade. Então, o que acumulamos aqui nessa terra, não tem como nós levarmos. Sabe? Tudo que você tem, não tem como você levar. Você nunca viu alguém que morreu num carro funerário, e o carro funerário atrás com reboque, levando tudo que você tem. Levando todas as suas roupas, todos os seus sapatos, as mulheres que adoram são centopeias. Não, você nunca viu joias e carros. Os faraós tentaram fazer isso, mas não deu certo. Construíram as pirâmides. E você sabe que nada do que tem aqui nessa terra vai entrar no céu. Então, você não vê isso. Mas nós podemos, com antecedência, fazer esse investimento nas coisas que são celestiais. Então, eu aproveito para sempre no céu aquilo que eu investo no céu. Eu aproveito para sempre no céu aquilo que eu deposito lá no céu. E Timóteo, no versículo vai dizer assim, a todos vós digam aos ricos. E nós já vimos isso. Você vai dizer, não sou rico. Não, não. Nós já vimos que na maioria do mundo nós estamos nos 5% daqueles que têm segurança comparado ao restante do mundo. Então, quando ele está falando em riqueza, ele está falando para todos nós. Então, os ricos aqui sou eu e você. Então, diga aos ricos que não sejam orgulhosos e não confiem no seu dinheiro, que ao longo desaparecerá. Mas seu orgulho e confiança devem estar em Deus, no Deus vivo, que nos dá ricamente tudo o que precisamos para o nosso prazer. Então, Paulo está dizendo aqui que tudo, nós somos ricos e tudo que nós precisamos, a nossa segurança tem que estar no Senhor. A nossa segurança tem que estar no céu. A nossa segurança vem do Senhor. Sabe, muitas vezes quando nós passamos por momentos de escassez na nossa vida, e talvez você tenha sido uma criança, ou um jovem, ou alguém que passou por esse momento, nós vamos crescendo e nós vamos crescendo com essa mentalidade que eu preciso ter para ser alguém, eu preciso acumular aqui, porque a gente começa a ver que tantas coisas na nossa vida às vezes não aconteciam por causa do dinheiro, e o dinheiro ele em si ele não é um problema. Jesus nunca falou que dinheiro é problema. O dinheiro é algo que vem, nós já aprendemos que o dinheiro é uma ferramenta para nos ajudar. E muitas vezes, porque nós temos esse sentimento, nós vamos para uma vala e depositamos a nossa segurança não no Senhor, mas nós depositamos a nossa segurança nos nossos bens financeiros, na nossa conta bancária, naquilo que nós temos. É isso que acontece. Sabe, e o Senhor sempre trata conosco nessa área. O Senhor sempre está tratando. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo para apenas que nós devemos o quê? Ser generosos. Quando ele fala assim, digam aos ricos que não estejam ligados, que deem, digam para eles que o seu dinheiro é para fazer o bem. Ele está falando que nós devemos fazer com generosidade. Aqui a Bíblia está falando que os tesouros são de tesouros celestiais. Ele está falando que nós podemos entender, e nós entendemos que a definição bíblica aqui para tesouros, para riquezas, não é aquilo que nós temos aqui na terra. Mas tudo isso nos leva a entender que
aquilo que eu tenho aqui, aquilo que eu foco aqui na terra, vai me proporcionar lá no céu. Por isso que o título é: onde eu devo investir? Então nós vamos, e Paulo vem dizendo isso. Então o nosso dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro nem é, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Mas o apóstolo Paulo, ele continua dizendo no verso 18, na parte B, que usem o seu dinheiro para o bem. Se você quiser grifar aí na sua Bíblia, grifa aí: use o seu dinheiro para o bem, use aquilo que você tem para o bem. Então fica claro que o problema não está no dinheiro, o problema não está em ter ou não ter, mas o problema é como o nosso coração se relaciona com os recursos financeiros, como o nosso coração se relaciona com o dinheiro. Como o seu coração tem se relacionado? Então, eu invisto no céu toda vez que eu uso o meu dinheiro para o bem. Toda vez que você usa o seu dinheiro para o bem, você está investindo nos céus. Paulo, ele está dizendo que nós devemos ser generosos, investir aquilo que não é nos céus. Então, quando eu uso o meu dinheiro para este bem, eu invisto lá nos céus. Quando eu uso para alguns... Nós vamos ver aqui que existem 5 investimentos de Deus que nós podemos fazer. Então, quando eu junto tesouros no céu, tem tudo a ver com aquilo que eu fiz com o meu dinheiro aqui na terra, com os meus tesouros aqui na terra. Então, na prática, como que eu faço isso? A Bíblia, ela está falando e ela vai dizer, e eu quero compartilhar com você agora 5 maneiras, 5 fundos de investimento de Deus. E Deus, ele tem esses fundos, você sabia? E são fundos diferentes. Sabe, você sabe que o seu dinheiro, para que você, ele multiplique, você vai fazer alguns investimentos, e existem investimentos, e um consultor, uma pessoa que você presta consultoria de investimentos, ela sempre fala que você não deve aplicar tudo na mesma coisa. Ou assim, a sua cesta não deve estar cheia com todos os seus ovos. Ela deve ser o quê? Espalhado, diversificado. E Deus, ele também traz isso. Ele traz investimentos para nós diversificados. E qual é o primeiro que ele nos traz? O primeiro fundo, nós podemos chamar que é o fundo de crescimento de Deus. O fundo de crescimento de Deus é sempre quando eu invisto naquilo que vai desenvolver, que vai fazer o meu caráter ser desenvolvido. Provérbios 10:16 diz assim que a obra do justo conduz à vida e o rendimento do ímpio leva ao pecado. Então, toda vez que eu invisto na eternidade, eu quero investir na eternidade, então aonde que eu vou investir? Eu vou investir para fazer com que o meu caráter seja aprimorado, para que o meu caráter seja desenvolvido. Sabe, existem... a gente observa que pessoas sábias, pessoas piedosas, elas usam o seu dinheiro para melhor desenvolver o seu caráter, para melhor desenvolver a sua vida, para melhor desenvolver as suas habilidades. Então, nós não podemos desperdiçar nossos recursos em tantas outras coisas. E às vezes nós desperdiçamos, nós compramos tantas coisas. Não sei se você é um consumista de plantão, ou quando você está triste, você está chateado. Talvez que você fala assim, vou fazer uma comprinha. Aquilo não alegra o coração? E não é só para as mulheres, gente, para os homens também. O Bruno está rindo, não é verdade? As mulheres, elas vão para um lado de roupas e tantas outras coisas de casa. Os homens vão para aquilo que é do seu interesse. E nós desperdiçamos muitas vezes. Nós desperdiçamos os nossos recursos com muitas coisas. Com carro, com casa, com roupa, com bolsas, com sapatos, com conforto, com TV. Vou contar uma coisa para vocês, nós mudamos agora, e daí há muita coisa para comprar na casa, e daí meu marido falou, tem que comprar uma TV. Eu falei, mas não precisa de TV, nós não assistimos. O que é? Prioridade. Eu não assisto TV, eu nem fico em casa. Mas ele quer ter uma TV. E ele comprou a TV. Então, são prioridades, gente. E a gente investe, mas muitas vezes a gente investe em tudo isso, mas a gente não investe em coisa que vai aprimorar o nosso caráter. A gente não investe em coisa que vai desenvolver. A gente não investe em nós para a eternidade. Eu quero dizer para você que quando você investe em você, quando você investe no seu caráter, quando você desenvolve, você é a pessoa que vai entrar no céu. As coisas que você tem aqui, não vai entrar nada. Como que eu desenvolvo o meu caráter? Como que acontece? Onde eu tenho que crescer? Então,
Lucas 2:52 diz assim que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Ora, se Jesus, que era Jesus, crescia em tudo isso, eu e você, nós também temos que crescer aonde? Em sabedoria. Isso é um crescimento o quê? Intelectual. Nós temos que crescer em estatura. Isso é quê? Conhecimento físico. Nós temos que crescer em favor de Deus, isso é um crescimento espiritual, e nós temos que crescer em favor dos homens. O que é isso? Crescimento social. Então, como que eu vou fazer tudo isso? Como que eu vou melhorar a minha vida? Como que eu faço isso? Quando eu uso meus recursos para eu crescer espiritualmente, para eu crescer emocionalmente, para crescer intelectualmente e pessoalmente. Sabe, nós temos que nos desenvolver em muitas áreas da nossa vida. Muitas áreas das nossas vidas nós temos que desenvolver as nossas habilidades. Muitas vezes somos bons em algumas coisas, mas nós podemos nos tornar melhores, nós podemos nos desenvolver. E como que eu desenvolvo? Sabe, nós gastamos tantas coisas, nós compramos tantas coisas, mas muitas vezes nós não temos um bom livro para nos desenvolver espiritualmente, emocionalmente, socialmente. E nós vamos ver, e quando nós vemos, gente, nós vivemos numa época, numa geração que emocionalmente está bem complicado. E as pessoas não se desenvolvem. As pessoas não vão atrás. Então, para desenvolver o meu caráter? Eu tenho que ter um bom livro cristão. Eu tenho que participar o quê? De retiros. Eu tenho que ir de seminários, conferências. Sabe? Mas daí quando sai a inscrição, tudo é caro. Isso faz com que eu cresça. E quando eu cresço, eu é que vou entrar no céu. Então, nós temos que nos desenvolver através de aprendizados de plataforma. Hoje em dia tem tantas coisas, workshop. Então, nós podemos cultivar isso, nós podemos desenvolver isso na nossa vida. A Bíblia também diz em Provérbios 23, assim, invista na verdade e na sabedoria, na disciplina e no bom senso, e não se separe deles. Então, esse versículo está dizendo que é para a gente, na mensagem, na linguagem da mensagem, parafraseando, ele diz assim: compre sabedoria, compre educação, compre. Ele está dizendo para comprar. Então, isso nós desenvolvemos, nós compramos. Isso são, muitas vezes, prioridades na nossa vida que nós não levamos em conta. E que nós temos que investir. Sabe, você já parou para falar assim, ou ver que você fitou alguém, nossa, eu queria ser como aquele fulano. Eu queria ser como aquele líder. Mas talvez você não investe como ele investe. Não investe em livros, em conferências, em seminários. Aquela pessoa cresceu e desenvolveu. A gente sempre quer ser igual a alguém, mas a gente muitas vezes não está disposto a se desenvolver como aquela pessoa se desenvolveu. Nós não vemos o que ela, por trás na vida dela, o que ela passa, o que ela faz para desenvolver. Nós só olhamos e achamos muitas vezes, caiu do céu. E não é assim que acontece. Nós devemos nos desenvolver. Provérbios 16 também diz assim: é muito melhor ter sabedoria e conhecimento do que ouro e prata. Em outras palavras, é muito melhor que você pegue o seu dinheiro e coloque em algo que faça você crescer. E nós devemos fazer isso, crescer cada vez mais em nós, no nosso intelecto, no nosso caráter, nos desenvolver. A palavra de Deus diz também, em Isaías, ele está falando sobre que nós gastamos muitas vezes em comidas. Nós gastamos, sabe, muitas vezes em restaurantes, em viagens, em tantas coisas. E Isaías 52 vai dizer assim: por que vocês gastam dinheiro em comida que não lhe dá força e não faz bem? É para nós gastarmos naquilo que faz desenvolver a nossa alma. Aquilo que faz desenvolver o nosso espiritual. Aquilo que faz desenvolver o nosso intelecto. É isso que o Senhor faz. É isso que Ele está falando. Então, como que nós alimentamos a nossa alma, o nosso ser? Através de tantas essas coisas que eu falei para você. Retiros, livros. Sabe, tem gente aqui que não tem nenhuma uma boa Bíblia. Tem o último celular da última geração. Mas a Bíblia não. Então, querido, se você não tem, vou te dar uma dica. Nós estamos em outubro, novembro, daqui uns dias vem o Natal. Pede presente de Natal, uma boa Bíblia. Porque daí, quando é a Bíblia, a gente acha caro. Quando são os livros, nós achamos caro. E as outras coisas a gente não acha. Desenvolva, peça, adquira isso, que isso vai levar com que você cresça espiritualmente. Né? 2 Pedro diz assim, que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós temos que crescer na nossa vida espiritual. Nós temos que crescer na nossa vida intelectual. E nós temos que crescer na nossa alma.
Segundo fundo de investimento, vou passar um pouquinho mais rapidinho. O fundo de investimento mútuo de Deus. O que é o fundo de investimento mútuo de Deus? Esse é quando eu invisto em comunhão. Mas como assim? Como eu invisto em comunhão? Quando eu invisto na eternidade, sempre que eu uso os meus recursos, eu vou para incentivar comunhão. Então, quando eu encorajo em comunhão, quando você se dispõe, sabe que, como eu já vi alguns, não, eu quero fazer parte dessa comunhão, como que eu faço para eu participar lá do cafezinho lá fora? Quando você vai no seu hub, como que eu faço que eu quero participar do lanche? Quando você abre a sua casa, você que é líder, você que é anfitrião, e para abrir a casa custa, mas você se dispõe a isso. Isso é um fundo de investimento que você está investindo para a eternidade, porque você está proporcionando comunhão. Você quer investir? Proporcione comunhão. Não, mas eu não consigo ser líder. Abra a sua casa. Abra a sua casa, seja um anfitrião e faça da melhor maneira. Faça com excelência tudo aquilo que você pode proporcionar a comunhão. Romanos 12:10 diz assim: amai-vos uns aos outros com afeição mútua. Romanos 12:13, ajudem a suprir a necessidade dos santos. Então, quando eu invisto nessa comunhão, quando eu vejo que o meu irmão, ele está passando por dificuldades financeiras, e eu tenho o tanto, e eu posso ajudá-lo, quando eu invisto na vida dele, eu estou investindo nos céus. Eu estou investindo em tesouros nos céus. Então, quando você oferece, você coloca seu dinheiro à hospitalidade, você está depositando no banco dos céus. Então, no fundo mútuo de Deus, sempre que você proporciona algo a outros crentes, você proporciona comunhão, Deus está vendo lá e a sua conta no céu, ela está ficando positiva. É isso que está fazendo. Sabe, talvez você diz, eu não tenho recurso financeiro, mas quando você se dispõe a cuidar de alguém que está doente, um irmão, quando você se dispõe a levar uma refeição ou ir lá fazer uma refeição, quando você se dispõe, como eu já vi alguns aqui na igreja, que o casal vai vir para o quinta de casal e não tem escolinha, não tem, querido, porque as professoras, o pessoal lá também é casado, eles também querem participar. Mas a pessoa do seu hub se dispõe a ficar com aquelas crianças com amor. Isso é investir para a comunhão. Isso é estar investindo em comunhão. Quando você abre a sua casa, quando você se coloca, ou quando você paga uma babá para algum casal que precisa de um tempo, quando você paga o retiro para alguém, investe na vida de alguém, você está investindo em comunhão. Esse é o fundo mútuo de Deus, é a comunhão. E por que eu tenho que fazer isso? Por 3 razões. Isso porque prova que eu faço parte da família de Deus. Isso prova que eu faço parte dessa família e eu estou vendo a necessidade, então eu vou entrar naquela vida. Porque isso cria unidade e é um testemunho para os incrédulos. As pessoas que vêm, ela vê, nossa, tem algo diferente. Então, João 3:1 diz assim, que quando você estende hospitalidade aos irmãos e irmãs cristãos, mesmo quando eles estão estranhos, você forma fé visível. Sabe, você está formando fé naqueles que estão vendo, porque ele está vendo, tem alguma coisa diferente. Aqueles que não acreditam, não existe, as pessoas não são assim, você está formando fé. Então, use parte do seu dinheiro para mostrar amor por outras pessoas, pelos seus irmãos, pela sua comunidade, invista. Sabe, aquele que às vezes você tem, é o que Paulo vai falar sempre, reparta aquilo que você tem. Não é para você se desfazer de tudo, e fazer voto de pobreza, nada disso, mas é para repartir, é para dividir, com aqueles que não têm nada, aqui nós que muitas vezes temos muito, dividimos com essas pessoas. Terceiro fundo, na carteira de investimento de Deus, é o fundo que nós chamamos de serviço. Então, o fundo de serviço de Deus é quando a gente está investindo nossos recursos na eternidade para servir aos outros. Não, pastora, mas você acabou de falar. Não, eu falei dos da comunidade. Agora, quando eu invisto nos outros, como que é eu investir nos outros? Sabe, querido, quando deu aquele problema lá no Rio Grande do Sul, que todo mundo ficou comovido, alguns colocaram, seus corações ficaram entristecidos e todo mundo começou a repartir aquilo que tinha. Então, quando eu começo a fazer isso, quando eu vejo essas necessidades, eu faço em nome de Deus.
Eu estou fazendo porque eu sei que o Senhor, isso é um investimento no Senhor, esse investimento nos céus. Então, quando você fez isso, muitos contribuíram com roupas, alimentos, muitos colocaram, e tudo isso nós gastamos, porque isso investe o quê? Isso precisa o quê? De investimento, de dinheiro. Alguns deram em dinheiro mesmo. Isso é investir na vida dos outros. É quando eu vejo a necessidade, agora eu vou atender em nome de Jesus. Sabe, não tem como eu ver a necessidade, ver que uma pessoa está passando fome, ela precisa de algo, ela precisa de comida, e eu olho para ela e falo assim, eu vou orar por você. Só a oração não funciona. Só a oração, sabe, você tem que orar por ela, mas tem que botar a mão no bolso. E agora eu vou lá comprar, vou lá e vou fazer, mas não vou fazer uma cesta básica dessa que vem comprada, vou fazer uma compra. Sabe, o Senhor toca e o Senhor leva. Nós temos que ficar atentos, os nossos olhos abertos, porque muitas vezes Deus quer nos usar. Deus quer, Ele coloca pessoas e Ele quer nos usar nisso. Sabe, nós temos que abrir os nossos olhos. Nessa parte, eu preciso me desenvolver um pouco mais. Porque eu morava num lugar onde as pessoas, toda hora elas vinham pedir e sempre era mentira, então que eu sempre fico, eu tenho um pé atrás. E teve uma vez, eu estava no mercado, na hora que eu saí, um rapaz veio me pediu um negócio, falei, moça, eu não posso. Gente, eu entrei no carro, eu coloquei as minhas coisas. Um incômodo tão grande. Falei, tá bom, desci. Falei, tá bom, Jesus, vamos lá. O que você precisa? Falei para ele. Ele só não tinha um negócio lá. Falei, então tá bom. Eu entrei no mercado e eu estava com pressa, eu tinha hora ainda no médico. E eu passei nas prateleiras e fui, fui pegando, e eu passei na fruta e olhei uma fruta e peguei, era uma banana. E daí eu trouxe as sacolas para ele no carrinho, falei, moço, agora você enche seu carro lá, tal, eu tenho que ir. Daí ele agradeceu, ele começou a chorar, e quando ele olhou, falou assim, nossa, você comprou banana. Só Deus sabia que a minha filha tinha pedido banana. Sabe, você pode ser usado por Deus naquele momento. Você está investindo no fundo de Deus. Só que nós temos que estar o quê? Com os nossos olhos abertos. E os nossos olhos atentos para ver as necessidades. Então, nós temos que ser o quê? Eclesiastes vai dizer, generosos e misericordiosos, e é um grande investimento. Nós temos que ter misericórdia daqueles que estão próximos de nós. Não é só nós orarmos, mas muitas vezes é nós orarmos e agirmos. Nós temos que fazer isso, sabe por quê? E Deus nos recompensa. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que quem trata bem os pobres, Provérbios 19, 17, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Essa é uma promessa. Eu não faço porque só atrelado à promessa, mas quando eu faço, eu tenho uma promessa. Sabe o que Deus está dizendo? Você não ganha de mim em dar, eu sou um Deus doador. Então quando você dá, você é igual ao Pai. Então é tal pai, tal filho, tal pai, tal filha. Então eu estou juntando, quando eu faço isso, aos necessitados. Eu estou juntando tesouros no céu. Sabe quando vai entrar agora a campanha da Mongólia? Quando você deposita lá para eles que você está ajudando pessoas que precisam. E o Senhor, a sua conta está positiva lá no céu. Quarto fundo de investimento de Deus é o fundo global de Deus. O que é o fundo global de Deus? Quando eu invisto os meus recursos para trazer outras pessoas para Ele. Esse é o fundo global de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos, e nós não vamos, e nós não podemos ir a alguns lugares para levar a palavra de Deus. Nós não conseguimos ir a alguns lugares pregar. Mas Deus nos deu pessoas que têm o seu coração disponível. Mas muitas vezes essas pessoas não têm recursos. Então o que cabe a nós? Nós investimos. Que é o que nós fazemos com missões. Nós investimos em missões, nós investimos em missionários, nós investimos em pessoas que Deus levantou para isso. Quando envolve a rede missionária, ela não envolve só um missionário que vai e leva a palavra, mas ela envolve aquele que está lá do outro lado do mundo, mas ele está segurando a corda para aquele que está lá daquele lado e não tem recurso. Onde eu não chego, os meus pés não chegam, mas aquela pessoa chega, mas eu estou chegando junto com ela. Sabe, quando eu invisto, no fundo, esse é o fundo global de Deus, e Deus se preocupa com todas as pessoas. Deus quer que nós façamos esse investimento, Deus quer trazer outros. Então, quando eu invisto para trazer outros para Ele, isso agrada o coração de Deus. E isso fica a minha conta depositada, fica positivo lá nos céus. 2 Coríntios vai dizer assim que você honra a Deus por meio desse ato genuíno de serviço. E
em seu compromisso de espalhar as boas novas de Cristo por meio da sua generosidade em compartilhar. Sabe, quando você faz isso, você está espalhando as boas novas de Cristo. Você está encaminhando. Você pode, quando você investe, como muitos já entraram ali no nosso projeto Faça Acontecer, muitos já estão investindo. Quando você investe para ampliação da igreja, isso amplia o reino de Deus. Isso amplia o reino de Deus. Você já pensou, você chegar lá no céu e vir uma pessoa correndo para você e dizer muito obrigado? Porque depois que você investiu lá naquela igreja, né, talvez você investiu aqui, talvez depois que você já morreu, e você vai encontrar uma pessoa depois na eternidade, 5 anos depois que você morreu, 10 anos depois que você morreu, eu fui lá naquela igreja. E lá eu conheci as boas novas. Lá eu conheci o evangelho. Né? Você que veio para as apresentações, você viu o que nós falamos. Nós estamos para ampliar gerações, para ampliar o reino de Deus. É isso que nós estamos fazendo, não para ser grandes. Sabe, quando essa pessoa chegar lá e falar assim, você investiu, muito obrigado. Porque se você não tivesse investido, eu não tinha ido naquele lugar maior. Eu não ia ficar lá no lugarzinho apertado, e lá no apertado eu não ia. Obrigado, obrigado. Você já pensou você chegar? Você acha que isso, será que vai valer a pena? Sabe, às vezes nós somos tão apegados aos nossos recursos financeiros. E tem algo muito maior que o Senhor quer fazer na nossa vida. O Senhor quer derramar na nossa vida. Esse é o maior investimento, quando nós investimos em vidas. Quando nós investimos em pessoa. Quando você investe para levar as pessoas para o céu. Nós estamos investindo para levar pessoas para o céu. Né? Como eu já falei aqui, nós queremos chegar na porta do inferno e levar todas aquelas pessoas para povoar o reino de Deus, povoar os céus. Então, a coisa mais importante que você vai fazer com o seu dinheiro é se você investir nesse fundo global, em missões, na igreja, no campo missionário. A Bíblia diz que nós devemos apoiar, se nós não conseguimos ir, apoiar aqueles que vão. Apoiar missionários sérios, pessoas sérias que vão lá para levar a palavra de Deus. E nós podemos fazer isso. E o quinto fundo de investimento de Deus, qual que é? Nós chamamos de fundo do tesouro. O que é o fundo do tesouro? É quando eu invisto os meus recursos para adorar a Deus. Quando eu invisto tudo aquilo que eu tenho para adorar a Deus. Então, o fundo do tesouro, ele é para investir nessa eternidade, ele vai nos falar do quê? Daquilo que Jesus já nos falou. Dízimo, oferta. E quando eu dizimo, quando eu oferto, eu dou ao Senhor. Deus está falando da primeira parte. É um princípio, nós já falamos em toda essa série, foi falado semana passada também, eu não vou retornar nisso. Você pode voltar lá no YouTube, procurar e ver que Deus, Ele se agrada, porque isso é um ato de adoração, sabe, isso é um ato que agrada o coração de Deus. Provérbios 3:9 diz assim que é para nós: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. O que é primícia? É o primeiro. E o que tem que ser o dízimo na minha vida? O primeiro, não é a sobra. É aquilo que eu tiro por primeiro. Aí continua assim, se você fizer isso, honrar, o que vai acontecer? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Promessa de Deus. Mas para o celeiro estar cheio, eu tenho que honrar a Ele com o primeiro. E os seus barris transbordarão de vinho. Vem sobre a sua vida. Deus derrama e enche. Então, existe essa promessa. O Senhor está falando, dá para mim que eu dou para você. O Senhor precisa? Não. Ele é dono de tudo. Ele é dono de todas as coisas. Mas Ele vê o que o nosso coração está envolvido. Ele vê aonde nós estamos envolvidos. Aonde nós estamos apegados. Tudo que você dá acima do dízimo é oferta e o Senhor se agrada. Sabe, eu vou te contar rapidamente. Deus é dono de todas as coisas. E eu estava fazendo essa palavra, e o que eu me lembrei que não tem como nós darmos mais para Deus, porque Ele já tem tudo. Ele é tudo. Mas é como nós fazemos isso, e isso agrada o coração dEle.
E eu me lembrei que quando eu e os meus irmãos éramos crianças, e na nossa época de criança, nós não tínhamos como ficar indo comprar presente de aniversário para o meu pai, ou para o Dia dos Pais. Então, o que nós fazíamos? Nós pegávamos o que ele já tinha, e que fazia tempo que ele não usava, e a gente ia lá pegar um papel de presente, embalava aquilo ali e dava para ele. Ele fazia assim, uau, uma cara de surpresa. Sabe, Deus faz a mesma coisa quando você dá para ele. Ele já sabe, porque é dele. Porque foi ele que te concedeu, foi ele que te concedeu o emprego, tudo é dele. Mas ele fala assim, uau, o que ele está vendo assim? A intenção do teu desejo de doar para ele. E você queria dar o melhor, mas você não tinha o melhor, que era no nosso caso. Nós não podíamos comprar algo, mas aquilo que já era dele, que já era bom, a gente dava para ele. E ele ficava feliz, ele gostava, meu pai gostava, minha mãe gostava. Ele fazia até uma cara de surpresa. E ele já sabia porque já era dele. Depois ele brincava, ganhei uma coisa que já era minha. Mas o que importava? A intenção do nosso coração. Sabe, a intenção do meu coração, a intenção do coração dos meus irmãos, que nós não tínhamos, já era dele. E assim ele se alegrava. Com Deus acontece a mesma coisa. Quando você dá a Ele, você está trazendo a Ele essa adoração da oferta, do dízimo, a adoração dos teus dons, dos teus talentos, daquilo que Ele já te deu. Você está dando a Ele e Ele se alegra, porque é a intenção do seu coração. Sabe, a pergunta que eu quero te fazer hoje, aonde está o seu coração? Aonde o seu coração tem andado? Nos valores e nas coisas aqui da terra? Ou o seu coração tem andado nos valores? As suas prioridades são as prioridades dos céus. Sabe, independente do que a gente, muitas vezes a gente diz, não, eu amo ao Senhor acima de tudo. Não é o que nós falamos, mas é o que nós agimos e o que nós dedicamos. E aquilo que nós dedicamos é o que é mais importante a nós. E como nós vemos isso? Primeira coisa, se você pegar a fatura do seu cartão, débito, crédito, a sua conta, você vai ver no que você mais investiu, no que você mais gastou os seus recursos. Aquilo que você mais gastou é o que mais importa na sua vida. Se você abrir a sua agenda e você vai olhar aonde você mais andou, aquilo onde está é onde mais importa, onde está o seu coração. É aquilo que você tem gastado tempo. Sabe, não adianta só nós falarmos, Senhor, eu te amo, de palavras. Mas não em atos nós não fazemos. Nós não estarmos investindo. Sabe, é muito preocupante que nos dias de hoje, nós vemos cristãos que estão tão preocupados com as coisas da terra, mas não se preocupam em guardar tesouros nos céus. Fique de pé. Mateus 6:21 vai dizer assim, onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Sabe, aonde você mais gasta é onde está o seu coração. Aonde você dá mais tempo é onde está o seu coração. Aonde você investe seus recursos é onde está o seu coração. O problema, gente, não é o dinheiro, mas o problema é a forma como nós nos relacionamos com ele. E essa forma às vezes rouba a nossa força, a nossa energia e a nossa dedicação, porque nós queremos ter tanto aqui e não investimos na terra, nos céus. Investimos na terra e não investimos nos céus. É preocupante ver pessoas que trabalham tanto, pessoas que têm tanto, acumulam tanto e não estão nem um pouquinho preocupados quando chega lá no céu como vai ser. Porque quando chega lá é uma recompensa que você vai ter, porque isso é diferente. É diferente de salvação. Isso chama-se galardão. Isso chama-se galardão. O que você vai receber quando você chegar lá no céu? Sabe, nós precisamos aprender e a entender. Tem até um livro que fala sobre isso. A ser movidos pela eternidade. A focar, como o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, nas coisas que são do alto. Não naquilo que é terreno. Nós temos que pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Sabe, seja movido pela eternidade. A tua vida aqui é muito curta. É um espaço muito pequeno. Nós não entendemos. Peça ao Senhor entendimento. Então, onde você está armazenando seu tesouro?
Aqui na terra ou no céu? Aonde você está investindo mais? Em coisas ou em pessoas? Sabe, só as pessoas vão para o céu, as coisas não vão. Talvez você se frustrou, você veio de algum lugar que você investiu tanto em pessoas, você até investiu nos fundos de Deus, no fundo ali de investimento, e você se entristeceu. Sabe, coloca para o Senhor quer curar o seu coração, o Senhor quer curar a sua vida, o Senhor quer te levar a um novo nível de entendimento. Sabe, será que nessa manhã você pode orar, colocar para o Senhor e dizer: Deus, eu não investi na tua obra. Deus, eu não investi nos teus fundos. Sabe, se você quer investir num desses fundos, coloca diante do Senhor. O Senhor vai tocar na sua vida. Mas não fica só investindo em um fundo, não. Investe em todos, são 5 fundos. É o fundo de crescimento, o fundo mútuo, o fundo de serviço, o fundo global e o fundo da adoração, o fundo eterno, que é a adoração. Coloca diante do Senhor. Talvez você depositou em algumas coisas que não eram para ser depositados. Talvez a frustração de você ter vindo, de você ter investido, isso te frustrou. E agora você não é só isso. Agora você foi para outra vala. Deus quer trazer o equilíbrio na sua vida. Sabe, Deus quer trazer o equilíbrio na sua vida. E Deus nos prova em todo momento. E nós entendemos, e eu creio que essa parte financeira na minha vida foi uma das últimas provas de Deus. Não as últimas, né? Ele sempre me prova. Mas a final, assim, a prova final. Porque meu coração estava pegado nas coisas da terra. Não estava pegado nas coisas dos céus. Talvez uma frustração de ter crescido num lugar e passado por escassez. Mas sabe, o Senhor curou meu coração. Não sou apegada. E posso falar como o apóstolo Paulo. Eu aprendi se eu tenho ou se eu não tenho. Aprendi a estar contente no pouco e no muito. Se eu estou num bom lugar para passear ou jantar, eu agradeço a Deus. Falo: Deus, eu estou aqui porque o Senhor me colocou. Se eu estou num lugar que não é bom, Senhor, obrigado pelo alimento, porque isso me mantém de pé. Sabe, nós investimos em tantas coisas que às vezes nós não vamos lembrar e não nos vai levar a nada. Mas coloca agora diante do Senhor. Coloca a sua vida. Fecha os teus olhos. Pede perdão para o Senhor se você investiu naquilo que não era duradouro. Pede perdão para o Senhor se você investiu naquilo que era só da terra. Pede perdão para o Senhor se você não investiu o seu tempo mais nas coisas dele. Sabe, tudo isso faz parte, não é só dinheiro. É o tempo, o dom que Ele colocou em você. Tem algo muito precioso na sua vida. Tem uma habilidade, um dom que é só teu, que é só você que vai agir, que é só você que vai alcançar as pessoas através desse dom. Aonde você vai alcançar, eu não vou alcançar. O teu irmão que está do lado não vai alcançar, porque Deus colocou específico em você. E talvez você tenha negligenciado isso. Você está negligenciando isso. Coloca para o Senhor. Pai, nessa manhã, Senhor, nos perdoa, Pai, pelas coisas que nós gastamos que não são duradouras. Nos perdoa, Pai, por gastar em coisas que não nos levam para o céu. Nos perdoa, Senhor, porque nós fizemos isso talvez na ignorância, talvez nós não sabíamos. Mas, Senhor, nos ajuda a começar a investir nas coisas dos céus. Senhor, nos ajuda a começar, Senhor, a investir em pessoas, a investir em fundos divinos. Senhor, nessa manhã, Senhor, quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, nos perdoar. Pai, nós queremos usar
o nosso dinheiro, os nossos recursos como uma ferramenta, porque entendemos, Pai, que ela é para o bem. Entendemos, Senhor, que nós fazemos as coisas quando nós investimos nas coisas do bem, nas coisas de Deus. Pai, nós investimos para o bem, investimos em pessoas. Senhor, hoje, Senhor, eu quero me comprometer, nós queremos nos comprometer aqui a usar o nosso dinheiro nos teus fundos, no fundo divino. Pai, a usar, Senhor, para o fundo de crescimento do nosso caráter, crescimento, Pai, das nossas emoções, crescimento do nosso espiritual. Senhor, nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos ser mudados, nós precisamos ser moldados, e se nós não fizermos isso, nós não crescemos, nós não vamos, Senhor, a lugar nenhum. Senhor, nós não somos transformados e nós precisamos ser transformados. Senhor, então nos ajuda. Deus, nós queremos usar os nossos recursos para investir, Senhor, em pessoas. Pai, nos mostra quando nós podemos usar para esse fundo mútuo, nas pessoas, promover comunhão, para promover lá no nosso hub, para promover, Senhor, lá na nossa casa, para promover aqui na igreja. Nos leva, Senhor, para que nós possamos investir nesse fundo também, para que nós possamos, Senhor, investir, Pai, onde ali é a comunhão, porque a Tua palavra diz, porque aonde a comunhão e a unidade, Tu ordenas bênção, a bênção vem sobre as nossas vidas. Senhor, nós também queremos usar nosso dinheiro para ajudar aqueles que precisam no fundo de serviço, aqueles que estão necessitados. Senhor, abre os nossos olhos naquilo que não conseguimos enxergar. As pessoas estão ao nosso redor, Pai, talvez pessoas desempregadas, pessoas passando por necessidades, irmãos ou pessoas até que não conhecemos. Pai, nós não estamos vendo. Nos abre, Senhor, move o nosso coração para que nós possamos investir nesse serviço. Senhor, que nós possamos investir também, Senhor, no fundo global, no Teu fundo global, Senhor, que é trazer e apresentar o Evangelho, apresentar as boas novas àqueles que não Te conhecem. Senhor, aqueles que já entraram no projeto, Senhor, da nossa igreja, nosso projeto local de expansão. Senhor, que eles já entenderam, Pai, mas alguns ainda não entenderam. Pai, que eles possam entender que isso é investir no Teu reino, isso é investir em boas novas. Nos leva, Senhor, a esse entendimento. Nos leva, Senhor, a esse entendimento. Nós queremos, Senhor, trazer, Senhor, investir, Senhor, naquilo que o Senhor tem colocado. E nós entendemos que isso é um investimento Seu. Pai, nós queremos espalhar as boas novas do Teu reino. Nós queremos, Senhor, investir naqueles que levam as boas novas. Então nos mostra, Senhor, os corações sinceros, as pessoas sinceras, o lugar onde nós devemos investir. E Pai, aquele que ainda não entendeu, Senhor, que ele Te adora com a primeira parte. Ele Te adora, Senhor, quando Ele Te dá, Ele Te honra. Que o dízimo é uma forma de adoração, assim como nós sempre colocamos aqui. É uma forma onde nós adoramos. Senhor, traz a conversão a esse coração. Mostra, Senhor, que o Senhor se alegra, que não é, Senhor, sobre o valor, mas é a ver onde o nosso coração está preso. Pai, desprende o coração, Pai. Desprende o coração dos tesouros dessa terra, Senhor, de cada um. Que aquele que está com o seu coração preso, Senhor, vem desprender, Senhor. Porque estar, Pai, com o coração preso, Pai, é a raiz dos males que vêm sobre as nossas vidas. Senhor, vem trazer o desprendimento, vem trazer o entendimento a cada um aqui. Senhor, nós queremos Te honrar, dando essa primeira parte. Nós queremos Te honrar, Senhor, Te adorar com aquilo que o Senhor tem nos dado, e nós só queremos devolver, porque nós queremos Te agradar. Essa é a intenção do nosso coração. Nós queremos Te agradar, nós queremos que o Senhor se agrade em nós. Nós queremos, Senhor, que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor se alegre com aquilo que nós damos. E tudo que nós vamos fazer, Senhor, nós não queremos fazer apenas por fazer, mas nós queremos fazer da melhor maneira, com excelência, porque a excelência Te honra, e a excelência inspira aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, que o nosso tesouro esteja em Ti, que nosso tesouro
esteja nos céus. Pai, eu oro nessa manhã, no nome de Jesus, e te peço, vem sobre cada um que está aqui, cada um que nos assiste, que aquilo que ainda nós não conseguimos entender, ou o fundo que nós não conseguimos investir, que essa semana ainda o Senhor venha abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração e o nosso entendimento, e possamos a começar a investir, Senhor, porque entendemos que não somos desse mundo, não fazemos parte desse mundo. Pai, aonde nós fazemos parte, aonde nós vamos morar, aonde nós vamos estar, nós queremos investir, Senhor, porque isso é para nós mesmos. Colocamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido?